Novos horários para as adegas. Quase uma semana depois da nova regra, comerciantes contabilizam prejuízos no faturamento. Chuvas em Campos do Jordão, 5 casas foram interditadas e 10 pessoas estão desalojadas depois das chuvas desta quarta-feira. Funcionários da Fundação Casa entram no segundo dia de greve. Corrente da Solidariedade. Grupo de mães arrecada brinquedos e alimentos para famílias afetadas pela pandemia em Taubaté. Uma ótima tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. Quase uma semana depois da lei que limita os horários de funcionamento das adegas em São José dos Campos, agora até às 10 da noite, os comerciantes contabilizam prejuízos. Com a redução, as vendas diminuíram e, com isso, a principal reclamação é que está difícil manter os empregos. A medida tomada pela Prefeitura teve como objetivo reduzir as aglomerações nas ruas e adequar o município à fase amarela. Esse aviso está estampado na frente da adega da Karen, no Jardim Satélite, em São José dos Campos. O estabelecimento funcionava 24 horas por dia, com delivery de madrugada. Mas depois de uma lei sancionada pela Prefeitura, passou a comercializar bebidas alcoólicas só até às 10 da noite. A limitação de horário é para evitar que a venda desses produtos incentive a realização de bailes funk de rua, conhecidos como fluxos. A gerente está preocupada com essa mudança e já faz contas. As vendas caíram 70%. Se continuar assim, o jeito vai ter que ser reduzir o quadro de funcionários. Vai ter que demitir, porque se não tem entrada de dinheiro, a gente não tem como estar mantendo os funcionários, né? E às vezes são até famílias que vão ser desligadas, porque temos em várias funções 2 membros da mesma família. O Wesley também está apreensivo com a nova lei. Dono desta adega no Jardim Santa Luzia, ele conta que o movimento costuma ser melhor depois das 8 da noite. Fechando as portas às 10, o faturamento diminuiu pela metade. E assim vai ser difícil continuar com os 7 funcionários. Infelizmente, sim. Como eu até vi no meu sistema, algo em torno de 40% a 60% foi a menos de venda. Porque pegou todo mundo em cima também, né? Muitos clientes não se adequaram ao novo horário, então, infelizmente, não houve o pico da venda que a gente esperava ter. Os estabelecimentos que descumprirem a lei podem ser multados em R$5 mil e, caso forem flagrados desrespeitando a regra de novo, podem ter o alvará de funcionamento cassado. Outra reclamação dos donos de adegas da cidade é que, segundo a lei, o estabelecimento é responsabilizado caso, depois das 10 da noite, alguém for flagrado consumindo bebidas na rua até 100 metros de distância. É meio que sub-humano, né? Eu estar trabalhando aqui dentro da minha loja e me responsabilizar por uma pessoa que está fazendo algo na rua, na via pública. Então, a gente ainda tem que ter essa preocupação de fiscalizar. Sobre as reclamações dos estabelecimentos, o secretário de Proteção ao Cidadão defende que a lei apenas reforça o que determinou o decreto do governo do estado de regressão à fase amarela. Nós também temos que seguir o decreto estadual que diz que agora é todo o comércio até as 22 horas. Ou seja, eles têm que se enquadrar na nova legislação e no decreto estadual, que diz que é até as 22 horas. E uma decisão da Justiça impede a Prefeitura de São José dos Campos de retirar pessoas que invadiram áreas ao longo da Via Oeste, na região do Jardim das Indústrias. A medida ainda determina que a administração municipal regularize os imóveis ocupados por invasores nas ruas Winston Churchill, Bernardo Grabois, Ibaté e Corifeu de Azevedo Marques. A decisão acolheu o pedido da Defensoria, que entrou com uma ação civil pública em favor dos invasores de áreas. Desde 2014, o município ajuiza ações para a saída dos moradores, alegando ocupação de área pública e interferência na construção da Via Oeste. A defesa alega que os moradores seriam pessoas de baixa renda que se encontram na área há cerca de 30 anos. O coronavírus ainda avança na região, mas um estudo apontou que Pindamonhangaba é a 5ª cidade paulista onde menos pessoas morrem pela doença. O levantamento foi feito com 82 municípios com mais de 100 mil habitantes. Durante a pandemia, a cidade do Vale do Paraíba registrou 60 mortes pela Covid-19. O município diz que essa baixa letalidade se deve à realização de testes para o diagnóstico da doença, o que permitiu uma internação mais rápida dos casos positivos.
Quem vê essas fotos do casal num luxuoso navio, num cruzeiro, não imagina que Arthur ficou 15 dias internado, sendo 12 em coma e entubado na Santa Casa de Pindamonhangaba. A gravidade da doença só foi conhecida aqui no país, quando ele chegou de viagem em plena pandemia. A gente estava na Europa e aí em março, no dia 13 de março, a gente veio correndo embora, né? Porque ia fechar as fronteiras lá, os aeroportos. E aí a gente conseguiu voltar pro Brasil, né? 5 a 7 dias, a minha esposa até aqui começou a perder o olfato, o paladar e um pouco de dor de garganta. Ele conta que a situação piorou após o 3º dia de sintomas e os cuidados imediatos foram fundamentais para a reabilitação. Arthur está entre os 94% de pacientes totalmente recuperados em Pindamonhangaba. A cidade já teve mais de 3.000 casos confirmados da Covid-19. Um levantamento feito pela Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, apontou que a cidade de Pindamonhangaba é a 5ª cidade com menor letalidade por Covid-19. O levantamento foi feito em 82 municípios que têm mais de 100.000 habitantes. A gente conseguiu um índice bom, porque foi feito um protocolo de testagem de todos os pacientes sintomáticos. Então, a partir do momento que os pacientes eram atendidos e que estavam com alguns sintomas, eles já eram testados. Mas a diretora reconhece que o índice de letalidade subiu de outubro para dezembro, o que sugere intensificar os atendimentos. Esse número ele aumentou em todas as outras cidades, né, devido à reabertura dos locais, mas a gente já está se preparando também para essa segunda onda, né? E um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira no bairro Parque Três Marias, em Taubaté. O crime aconteceu na rua Benedito Marques. Segundo a Polícia Civil, a vítima saía de casa quando foi surpreendida por um homem que efetuou os disparos. O SAMU foi acionado por vizinhos. O jovem foi encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu. Testemunhas relataram à polícia que uma mulher teria chamado a vítima em casa. Quando ele saiu do imóvel, teria sido então alvejado pelo homem que estava escondido atrás de um muro próximo à casa. Um suspeito de 25 anos pode ter sido o autor do crime, mas o caso segue em investigação. Já os funcionários da Fundação Casa entraram hoje no 2º dia de greve. A categoria reivindica mais ações contra a pandemia de coronavírus dentro das unidades da instituição, além de reforço da segurança dos prédios, que expõe os colaboradores a riscos em casos de rebeliões e a realização de um concurso público para preencher novas vagas. Na região, estão em greve as unidades de Caraguatatuba e São José dos Campos. Por meio de nota, a Fundação Casa informou que está proibida de conceder reajustes devido ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e que existe uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que determina que 80% do quadro de funcionários seja mantido durante as paralisações. Os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, estão em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, para vistoriar mais 2 bairros atingidos pelas fortes chuvas desta quarta-feira. O acumulado foi de 142 milímetros em 72 horas. Veja as imagens. Até agora, 5 casas foram interditadas nos bairros Vila Santo Antônio, Britador e Brancas Nuvens. 10 pessoas estão desalojadas e foram deslocadas para as casas de parentes. Ontem, por causa da chuva, a garagem de uma casa cedeu e o carro desceu morro abaixo. Houve pontos de alagamento também na região central. A água também invadiu casas do bairro do Britador. O município ainda registrou a queda de muros, mas sem a necessidade de interdições e sem vítimas. E a chuva deve permanecer em Campos do Jordão até o final da semana. As temperaturas não sobem tanto, a máxima é de 21 graus nesta quinta-feira. Está aí imagens ao vivo de Campos do Jordão. Os termômetros não mudam muito nos próximos dias. Não está muito com cara de que está chegando o verão, né? Daqui a pouco eu trago mais detalhes para você aqui no Band Cidade sobre o comércio de rua de São José dos Campos. Não pode abrir a adega, mas o comércio vai abrir no domingo e eu conto já já. 1h01, eu volto já.